doutora Camila, os processos 56 e 57 são conexos. Eu indago de Vossa Senhoria se... não, 57 não cabe sustentação oral, só o 56 mesmo. Então, com a palavra, doutora Camila. Muito obrigada, Excelência. Cumprimento o desembargador relator desse processo, desembargadora Amauri, estendendo os meus cumprimentos aos vogais, desembargador Evandro e desembargadora Aparecida Grossi, com que tive a oportunidade de despachar os memoriais. Este caso, Excelências, de uma forma que, bem resumida, trazendo aqui alguns pontos, diz respeito a uma ação de reintegração de posse na origem, embargos de terceiro que questionam essa posse, e nós estamos falando do segundo agravo de instrumento neste processo, em que há aqui a discussão possessória. Estou representando a agravada, proprietária e possuidora do imóvel, senhora. Eu vou dividir a minha fala entre um momento de uma questão preliminar e depois me atendo ao mérito sobre a questão possessória. Primeiramente, Excelências, sobre esta preliminar, é uma preliminar de nulidade processual. Quando, resumidamente, este processo na primeira instância aconteceu uma audiência de justificação que deu a posse para minha cliente agravada proprietária e essa posse foi concedida na primeira instância. Teve um agravo anterior que determinou a realização dessa audiência e só então, depois da realização dessa audiência, foi dada a posse para a Joane. Pois bem, o agravante protocolou aqui este agravo de instrumento e pediu a posse para ela. Quando o desembargador Amauri, relator, recebeu este processo, ele entendeu que não estavam preenchidos os requisitos para tutela recursal e negou essa posse. Contudo, o procurador da agravante protocolou uma petição sigilosa nos autos, bem intencionado não estava, anexou documentos e fez com que o desembargador Amauri, ao reexaminar este processo, tirasse a posse da minha cliente e desse a posse para a agravante. Essa petição, que foi protocolada em março de 2026, nós só fomos ter acesso a ela no dia 16 de junho de 2026. Eu assumi o processo recentemente, Excelências, não era eu a procuradora que estava no processo até então, e foi inclusive interposto agravo interno, que está sendo julgado nesta mesma oportunidade. O que nós entendemos? Que houve um cerceamento ao contraditório e ampla defesa e não foi atendido aqui o artigo 9º, o princípio da não surpresa, pois eu tinha posse, minha cliente, há uma petição sigilosa protocolada nos autos, o desembargador relator reexamina o processo e tira a posse da minha cliente e eu não tenho a oportunidade de falar sobre isso. Então eu entendo que deveria sim ser retomado o processo a essa fase para que eu seja intimada para manifestar, minha cliente possa falar sobre isso e só então, eventualmente, que seja dada essa posse para agravante, o que nós não entendemos ser devido. Até porque, como eu disse, num agravo anterior, esta mesma turma julgadora entendeu que a posse da minha cliente que tinha sido deferida antes deveria ser confirmada só após a audiência de justificação. Então eu pergunto aos senhores, por que para dar a posse para minha cliente agravada proprietária foi preciso ter a audiência de justificação e agora para dar a posse para agravante, que não tem nem posse nem propriedade, não vamos ter essa audiência de justificação? Eu entendo que a gente está tendo aqui dois pesos e duas medidas, não entendo ser devido. Então, Excelência, sobre a preliminar, peço que os senhores acolham para entender que houve sim uma nulidade processual ao não disponibilizar para a agravada a petição e documentos que ensejaram a sua perda da posse e somente então, após ser ouvida legalmente, é que deve ser analisada essa questão. No que diz respeito ao mérito, caso superado esse entendimento e se vossas excelências assim entenderem, no mérito também a razão não assiste à agravante. Ela não tem propriedade nem posse, portanto não pode ser mantida essa decisão do desembargador relator que reconsiderou a questão da posse e deve ser confirmada, na verdade, a decisão de primeiro grau, a decisão de primeira instância que deu a posse para minha cliente. E aí vamos esclarecer aqui os fatos para os senhores, de forma aqui bastante breve. Anteriormente, nós temos um clube na cidade de Montes Claros, que era de propriedade do senhor chamado. Então, provavelmente iniciou um negócio com a outra parte que chamava Lei. Sabe como foi esse negócio, excelências? Foi um papelzinho de padaria. Imagina um papelzinho guardanapo assim de padaria, que escreveram assim: carro, veículo Palio, 15 mil, veículo Gol, 10 mil. Um tanto de valores escritos. Não tem data, é um papelzinho. Imagina um papelzinho de padaria. É esse que é o suposto contrato. Fizeram esse suposto negócio não sabemos a data, porque não tem data. E o que aconteceu? Faleceu esse possível comprador em 2020. Faleceu,
nada aconteceu, negócio inacabado, porque se é que teve algum pagamento de um suposto sinal, era simplesmente um direito de crédito desse Alex. O que aconteceu? Marcos, então, proprietário, decide vender o imóvel para Josi, cliente. Minha cliente, então, tem acesso ao imóvel, visita o local, percebe que esse clube está inativo, abandonado, inicia as tratativas para realizar a aquisição, 2020 e 2021. Compra este imóvel, registra a escritura. Na escritura nada constava sobre ação nenhuma, sobre direito de qualquer outra pessoa. Escritura limpa, terceira de boa fé, adquire este imóvel. E aí, então, anos depois, toma ciência de uma ação de reintegração de posse. De quem? A filha deste, então, antigo comprador, que é agravante. Mas peraí, não há prova de contrato? Não há prova de que houve pagamento de sinal, recibo, comprovante, nada. No inventário nem mesmo foi arrolado este clube e aqui nem mesmo é o próprio espólio, uma questão muito simples de entender. Se é que tem direito aqui, não é de uma das filhas, é do espólio, que é até mesmo a parte que deveria estar nesse processo, é ilegítima. Então ela vem em juízo, propõe uma ação de reintegração de posse e fala, olha, eu tenho aqui um contratinho de padaria, excelência, e eu tenho aqui um boletim de ocorrência mostrando que eu tenho a posse. Que boletim de ocorrência é esse? Ah, eu vou chamar o namorado da minha mãe para registrar esse BO. Tiro fotos do lado de fora deste clube, chamo o namorado da minha mãe na época para registrar esse boletim de ocorrência. Este policial, inclusive investigado pela polícia, pela corregedoria, foi afastado por ter aqui um problema com o delegado, teve sua arma recolhida, e este é o único documento que embasou essa possível posse que ela recebeu lá em 2021. Mas não bastasse isso, ela recebeu essa posse na ação de reintegração de posse e nada fez. Não colocou na matrícula do imóvel, não exerceu nenhum direito sobre este bem. E anos depois, minha cliente foi surpreendida com a existência desta ação. Então, excelências, o que nós temos aqui em relação à alegação agravante? Ela só tem um boletim de ocorrência unilateral como prova da suposta posse. Não tem contrato, não tem comprovante de pagamento, nunca exerceu atos possessórios e ela simplesmente, baseado nisso, confundiu o juiz de primeira instância anos antes e conseguiu essa liminar, mas nada exerceu. Tanto é que esta Câmara, como eu disse, mandou o processo voltar para a primeira instância para realizar a audiência de justificação. E o que ficou comprovado nessa audiência? Que a minha cliente, que é proprietária e possuidora, ela exerce os atos, é terceira de boa-fé, paga IPTU há 6 anos, exerceu aqui planta, memorial descritivo, todos os atos que dão aqui para ela, não só a aparência como é dona de fato, mas os atos possessórios. E aqui, na realidade, a gente só tem a agravante falando. Tem 5 anos que ela fala que é dona, mas como diz no popular, excelência, falar até papagaio fala. Cadê a prova do contrato? Cadê a prova de pagamento? Cadê a prova de que tinha a posse anterior? Não existe. E o artigo 561 do Código Civil é muito claro em relação ao que deve ser aqui comprovado para demonstrar a posse. Posse anterior, data e turbação. Qual é a data? Não tem contrato, não tem data? Cadê aqui a prova de que exercia a posse? Fotografia do lado de fora do imóvel? Isso não comprova posse. Cadê os atos efetivos de propriedade? E a turbação? A turbação é só um boletim de ocorrência unilateral que foi lavrado por um policial que era o padastro da sua genitora, o ex-namorado, e que ele, inclusive, foi investigado pela polícia e teve seus atos cassados. Então, não houve aqui nenhum herdeiro que exerceu essa posse. Se há algum direito deste que faleceu, é direito de crédito. Me devolve aqui o futuro sinal, o possível sinal que foi pago. E isso não aconteceu. Portanto, excelências, a grande verdade sobre este imóvel é a seguinte: minha cliente em 2020 recebeu os vídeos do vendedor mostrando que o clube estava inativo, não tinha posse de... Ela inicia os atos efetivos para adquirir o imóvel, faz visita com engenheira para fazer a planta do memorial em 2020, paga a escritura do ITBI em março de 2021, a posse só foi deferida para Débora posteriormente, exerce todos os atos de proprietária e possuidora e só anos depois é surpreendida por este papelzinho com essa alegação de que tem direito, mas sem provar, como eu disse aos senhores.
Então, excelências, quando o desembargador relator Amaury dá a posse para decisão que reconsiderou anteriormente a tutela recursal, o que foi trazido como argumento? A prova da posse anterior, que teria herdado essa posse do seu genitor Alexandro. Excelências, não há prova nesse sentido. Não há, como eu disse, nem um mínimo, uma fumaça de direito que proteja direito possessório de débito. Só tem uma liminar, que foi deferida por um boletim de ocorrência unilateral. Não tem contrato, não tem data, não tem comprovante de pagamento. A alegação aqui de que é dona é muito fácil. Eu alegar que eu sou dono sem eu provar. Repito, não há uma única prova que exerceu a posse anterior. Se ela tem possível direito, que na verdade não é dela, é do espólio do seu pai, é de receber devolução de direito de sinal, de um negócio que não se concretizou. Ela mesma, no seu boletim de ocorrência, confessa o negócio não se concretizou. Como é que agora ela quer agir como se fosse proprietária e possuidora? Não há que se falar nesse sentido. Outro ponto que o desembargador Amaury coloca é que a minha cliente demorou 2 anos para tomar uma medida. Ela registrou a escritura em 2021, mas só em 2023 distribuiu os embargos de terceiro, como se isso aqui fosse, de certo modo, um possível indício aqui de que ela não estava aqui exercendo a posse. Excelência, não tinha como a minha cliente ter agido antes. Ela é legítima proprietária e possuidora, escritura limpa, comprou, realizou atos, investimentos, está exercendo a posse do imóvel perfeitamente. Ela não tinha como ficar pesquisando e presumir que outra pessoa, baseada num papelzinho de guardanapo, vai entrar com um processo e alegar que tem posse. Ela não tinha como saber nesse sentido. E exatamente por isso, quando tomou ciência da ação de reintegração de posse, assim agiu. Vale lembrar que nessa ação, então o vendedor nunca foi citado, nunca tomou ciência dessa liminar. E digo mais, sobre o suposto abandono, que foi aqui também mais um motivo para minha cliente ter recebido a posse mais uma vez na primeira instância. A agravante, quando recebeu a posse lá no primeiro processo de reintegração em 2021, pergunta se ela fez alguma coisa. Nada fez, não registrou, não colocou a averbação na matrícula do imóvel. Como é que a minha cliente vai presumir que tinha essa ação, já que ela não era parte, já que o vendedor anterior nem mesmo foi citado? E ela nada fez, não cuidou do imóvel. A bem da verdade é a minha cliente que faz isso há 6 anos, proprietária e possuidora. Por isso nós entendemos que não há aqui qualquer razão para essa posse ser deferida e mantida para dentro. Muito pelo contrário, ela já demonstrou o tom em que pretende provavelmente mudar e modificar este imóvel, um risco muito grande até o final do processo se essa posse ficar com ela, porque tão logo o desembargador Amaury reconsiderou e deu a posse para ela, sabe o que ela fez, excelências? Ela colocou um inquilino no imóvel, sem comprovação de aluguel e simplesmente sem demonstrar no processo, rapidamente, assim que recebeu essa posse. Então isso já demonstra que a intenção não é das melhores. Por isso, eu faço algumas perguntas aos senhores. Quando que ocorreu essa efetiva aquisição do imóvel por ou por seu genitor? Nunca sabemos, não tem data no papelzinho de guardanapo, não tem prova. Sem data, sem prova, não há como se comprovar propriedade nem posse. Não há uma única prova nos autos, eu repito, que demonstre posse para dentro. E pelo contrário, para minha cliente Josi, além dos documentos, as testemunhas foram ouvidas em audiência de justificação, excelências. Na audiência, as testemunhas comprovam que é quem frequenta o local, reconhecida pela associação de moradores, além da farta prova documental que já demonstra. E esses atos exteriores aqui de propriedade e possuidor que dão aqui ainda mais lastro para o seu direito. Portanto, excelências, já caminhando para o fim, o que eu gostaria que os senhores refletissem? Para que tenha... A senhora tem 1 minuto para encerrar a sua sustentação, por gentileza. Combinado, obrigada, excelência. Já caminhando para o fim, eu gostaria aqui de trazer uma frase de Rousseau, que ele fala que o primeiro que cercou um pedaço de terra e falou isso é meu, e encontrou gente simples o suficiente para acreditar, foi o verdadeiro fundador da propriedade. Tá tentando fazer isso. Ela pega um papelzinho, fala que é proprietária e simplesmente com isso quer fazer crer que tem atos de posse sobre o local, mas não é verdade. A minha cliente é legítima proprietária de boa-fé e possuidora. Portanto, eu peço o desprovimento do agravo de instrumento, confirmando a decisão de primeira instância que deu a posse para a minha cliente e a reconsideração do desembargador relator em sua decisão que deu a posse para dentro. Pela atenção dos senhores, eu agradeço e desejo um excelente dia. A palavra é eminente relator, desembargador Amaury Pinto Ferreira.
Senhor presidente, eu vi a doutora Camila Soares Gonçalves, como sempre faço, parabenizo pela eloquência e a demonstração de conhecimento do processo.